E hoje nós estamos diante dos dois últimos versos, apenas do livro escrito por Lucas. Eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo número 28. Nós faremos a leitura do verso 30 ao verso número 31. Dois versos apenas. Eu farei a leitura na versão Almeida atualizada, e está escrito assim: Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos o que procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Até aqui a palavra do Senhor. Façamos mais uma oração, meus irmãos. Senhor, nós te agradecemos por tudo que já experimentamos nesta noite. Nós te agradecemos porque o Senhor ouviu a nossa súplica e o nosso pedido de perdão diante dos nossos pecados, evidenciando o nosso arrependimento. Isso demonstra que teu Espírito tem agido em nós. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque podemos cantar louvores a Ti, podemos Te louvar e engrandecer o Teu nome através desses belos cânticos. Nós te agradecemos também agora pela leitura da Tua Palavra, agradecemos por podermos tê-la traduzida na nossa língua, podemos entender e podemos também compreender, Senhor Deus, este texto tão rico, inspirado, inerrante, infalível da Tua Palavra. Mas agora, Senhor, nós rogamos que Teu Espírito abra os nossos olhos e ilumine o nosso entendimento, para que tenhamos um bom proveito deste momento, que nossa mente esteja cativa à Tua Palavra. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, antes de nós entrarmos na nossa exposição, de fato eu gostaria que os irmãos, quando chegassem em suas casas ou durante a semana, assistissem à pregação da manhã. A pregação que nós tivemos no primeiro horário faz algo que vai complementar esta mensagem agora da noite. Então, elas se encaixam porque, obviamente, estão dentro do mesmo texto, mas também as aplicações, elas são muito semelhantes. Então, se você puder, quando você chegar em sua casa, já está disponível em nosso canal no YouTube. Rapidamente, fazendo uma recapitulação, nós lemos em nosso contexto que Paulo ele havia finalmente chegado à capital do império, que era Roma. Ele havia sido enviado por Félix, mas em um momento o navio não suportou uma tempestade e o navio acabou naufragando. Eles conseguiram chegar como podiam na ilha de Malta, e ali na ilha de Malta eles ficaram durante um tempo. Depois de 3 meses eles tomaram um navio que estava indo sentido ao porto mais próximo do Império Romano, e ali eles ficaram durante alguns dias, companhia de alguns crentes, e finalmente ascenderam, foram até Roma, em 5 dias aproximadamente de caminhada. Então hoje pela manhã nós vimos que o apóstolo Paulo, quando ele chega em Roma, ele tem uma facilidade, na verdade era um benefício por ser um cidadão romano, ele aguardaria o seu julgamento. Na verdade ele ficaria nessa casa até os seus acusadores chegarem para o julgamento. Então ele ficaria nessa casa que ele havia alugado, até aqueles que iriam o acusar chegarem, né? Durante esse tempo, Paulo ele convida alguns judeus, líderes dos judeus, para expor a situação diante deles. Nós vemos pela manhã que eles acabam não sabendo daquilo que se passava. Paulo então explica o que aconteceu, demonstrou a sua total inocência diante das acusações, e mais tarde, convidando um grupo um pouco já maior de judeus, Paulo ele tem a oportunidade de expor o evangelho para aqueles judeus ali que eram moradores em Roma. A partir desse momento, alguns recebem o evangelho, outros discordam, e ao final Paulo ele acaba fazendo uma citação de Isaías capítulo 6, dizendo que, se você quiser fazer a leitura, bem que falou o Espírito Santo ao pai de vocês, pelo profeta Isaías, quando disse: vai esse povo e diga, ouvindo
vocês ouvirão e de modo algum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Enfim, Paulo está fazendo uma aplicação do texto de Isaías, demonstrando que aqueles não receberam o evangelho é porque o coração deles estava endurecido. E finalmente nós chegamos nos nossos 2 últimos versos. E esses 2 últimos versos, eles referem-se a algo que basicamente resume o livro de Atos. Porque o livro de Atos, alguns podem pensar, bom, a partir do capítulo 9, a atenção, o foco todo do autor, que era Lucas, é sobre Paulo. Logo, o livro de Atos dos Apóstolos é uma biografia do apóstolo Paulo. Mas Lucas, nesses 2 últimos versos, ele demonstra que de forma alguma era uma biografia do apóstolo Paulo, porque não demonstra a morte do apóstolo. Na verdade, a ideia de Lucas, ao compor o livro de Atos, é mostrar a história não de Paulo, mas a história da propagação do evangelho, chegando até a capital do império, que é Roma. Então, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra se cumprem de forma cabal aqui no texto. Então, o tema da nossa mensagem, meus irmãos, é o evangelho todo para todo homem em todo tempo. Esse título eu dei de uma forma de você gravar todas as aplicações que nós teremos. Então, o evangelho todo para todo homem em todo tempo, na verdade, é o que sintetiza o livro de Atos dos Apóstolos. É essa a ideia que estava presente na mente de todos aqueles que saíam para propagar o evangelho de Cristo, a partir da perseguição que acontece a partir do dia de Pentecostes, né? Então, vamos ao texto. O texto está escrito assim: durante 2 anos, Paulo permaneceu. E aqui, meus irmãos, eu já queria parar, que ele permaneceu na sua própria casa durante 2 anos. Lucas, ele já determina aqui o que estava acontecendo. Lucas, ele vai ficar somente durante esse período, e possivelmente, porque os acusadores de Paulo, não terem vindo até Roma, é possível que a legislação romana liberasse Paulo para ele ficar livre. Não tinha mais acusadores, não tinha como o caso dele ser julgado, já que não tinha acusadores, não tinha o que julgar. Então Paulo, ele é liberto. A tradição diz que Paulo, ele, muito possivelmente, após essa soltura, ele continua evangelizando, e na segunda vez que ele é preso, aí sim, ele passa a ser julgado e depois executado a fio da espada, a mando do imperador romano Nero. É isso que a tradição ensina. As escrituras, elas nos dão pistas o que pode ter acontecido com Paulo após ele sair dessa prisão. Primeiramente, nós devemos nos recordar que o apóstolo Paulo tinha a intenção de, após ir à cidade de Roma, ele gostaria de ir até a região onde que é a Espanha hoje. Então, nós não sabemos, possivelmente foi isso que aconteceu. O apóstolo Paulo, pode ser que ele tenha ido para lá. Mas tem outras pistas nas escrituras. Nós vemos alguns lugares mencionados em alguns textos. E alguns lugares que estão mencionados em outras cartas, melhor dizendo, as cartas pastorais, nós percebemos alguns lugares que Atos não está relatando que Paulo passou por lá, ou Paulo ficou, ou plantou uma igreja lá. Então, nós temos alguns lugares, por exemplo, Creta, em Tito, capítulo 1, verso 5, ali o verso está dizendo mais ou menos que Paulo tinha a intenção de deixar Tito ali, naquela região de Creta. Nós vemos Troade, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Nicópolis, também na carta de Tito, no capítulo 3, verso 12. Então, algumas pistas ali que aparece que Paulo, muito possivelmente, depois desse período de prisão, ele foi para essas regiões. Também tem menções ele retornando para Éfeso, para a região da Macedônia, ali na carta de 1 a Timóteo. Enfim, nós temos algumas pistas que pode ter acontecido a partir desse momento de soltura do apóstolo Paulo. Ele, então, durante 2 anos, ele permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado. Então, muito possivelmente o apóstolo Paulo, alguns comentaristas dizem que ele voltou a trabalhar de alguma forma, fazendo tendas para vender, para poder sustentá-lo durante esse tempo que ele estava nesta casa alugada. Mas também é muito possível, eu acredito que essa é a maior probabilidade, que os irmãos na cidade de Roma, os cristãos em Roma, sustentaram Paulo durante esse período de prisão. Isso eu acho que é mais cabível por conta da sequência, porque ele tinha tempo
integral para a evangelização. É isso que o texto continua dizendo. Onde recebia todos os que procuravam. Aqui a palavra todos é interessante, porque Lucas ele não está delimitando, ele não está falando que os judeus o procuravam, ou que os gentios o procuravam. Ele está falando todos. Ele não está falando que eram homens apenas, ou somente mulheres. Ele não está falando que eram ricos, ou que eram pobres, ou ainda que eram pessoas livres ou escravos. Alguns dizem que foi nesse período que Onésimo procura Paulo, e a partir desse momento Paulo escreve a carta a Filemon. Então, muito possivelmente, eram pessoas de todas as classes sociais, pessoas de todas as tribos, raças, enfim. Nós vemos que Paulo recebia a todos, e durante esse período Paulo também ele compôs as cartas da prisão. Nós sabemos, Éfeso, Colossenses, Filipenses e também, como mencionei agora, Filemon. Essas cartas possivelmente foram escritas durante esse período que Paulo estava como prisioneiro na sua própria residência. Você se recorda que tinha um soldado romano que tomava conta ali de Paulo, né? Muito possivelmente esse homem foi alvo da evangelização do apóstolo Paulo também. Nós lemos na carta de Paulo aos Filipenses que ele manda saudações, não somente dele, mas também da guarda pretoriana, ou seja, Paulo tinha evangelizado até os que guardavam ele em sua prisão. O texto, no verso 31, nos dá mais alguns indícios que Paulo fazia. Paulo, ele pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Primeiramente, Paulo ele ensinava sobre o reino de Deus. E aqui essas palavrinhas, reino de Deus, elas são muito amplas em seu conceito. Reino de Deus é algo muito constante, é um termo muito constante durante o ministério de Jesus. Jesus falava muito do reino de Deus, ou do reino dos céus, ou você pode entender também sobre o reino de Cristo. Isso refere-se a algo que foi iniciado com a vinda de Jesus, mas ainda não se completou de maneira plena, e só se completará de maneira plena após a vinda, para Cristo vir e consumar completamente o seu reinado. Então, o que Paulo está fazendo durante esse período é ensinar tanto eclesiologia, escatologia. Paulo está ensinando o que? Cristologia. Paulo está ensinando o que durante esse tempo? Doutrina. Paulo está ensinando teologia durante esse tempo. As pessoas que são avessas à teologia, parece que é algo errado, algo que não combina com a igreja. Muito pelo contrário, nós vemos Paulo ele ensinando sobre o reino de Deus. Se alguém quiser ensinar sobre o reino de Deus e não tiver conhecimento dessas áreas, desses grandes blocos da teologia, fica muito difícil. Mas nós vemos que ele ensinava com toda ousadia. Lucas está demonstrando a disposição interna, a forma como ele fazia isso, como ele pregava. E tem um outro verbo aqui. Primeiro verbo pregar, que é proclamar, mas também tinha o ensinar. O que Lucas está querendo fazer? Porque pregação, proclamação é ensino, não tem como desassociar uma coisa da outra. Algumas seitas fazem essa distinção. Há um culto que é para pregação e o outro que é culto de ensino. Isso aqui, não entendo esse tipo de distinção, essa dicotomia. Toda pregação é ensino, não tem como se desassociar uma coisa da outra. Toda pregação, então, é ensino também. Mas o que Lucas está querendo demonstrar aqui é a amplitude daquilo que Paulo estava colocando diante daqueles que o visitavam. Nós vemos que Paulo ele ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muita teologia. Primeiramente, nós estamos falando sobre a teologia do senhorio. Está falando que Jesus é o Quírios. A palavra Quírios significa o governador supremo. Esse título era atribuído a César. Mas Lucas está mostrando que Paulo ensinava as coisas referentes ao Cristo Senhor soberano. Cristo que era o Senhor soberano e não César. E tem um outro título aqui, Cristo, que é Messias. Então, dois blocos, o senhorio de Cristo, está ensinando sobre doutrina, sobre soberania de Deus aqui, e no outro sobre a vinda, a consumação do Messias, a obra do Messias. Está falando de Jesus como aquele que é enviado para completar, ou melhor, concluir, ou melhor fica, consolidar o ensino da vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós podemos enxergar essa construção Senhor Jesus Cristo como um aspecto muito amplo, é uma teologia sistemática aqui o que Paulo estava fazendo, mas continua, sem impedimento algum. O que significa isso?
o Império Romano não se opunha aos encontros que Paulo realizava. Com isso, nós vemos que Paulo ele podia ensinar com toda a ousadia, porque não tinha nada que o brecasse. Os judeus não se opunham a ele, o Império também não se opunha, então Paulo ele tinha toda a liberdade, não tinha impedimento algum para pregar o Evangelho àqueles que o visitavam. E a partir desses 2 versos, meus irmãos, eu gostaria de extrair algumas lições desses 2 versos. Primeiramente, a primeira parte do nosso tema da mensagem, o Evangelho todo, nós vemos que Paulo pregava o reino de Deus. E aqui eu extraí algumas, na verdade só nessa primeira parte, o Evangelho todo, eu extraí 3 lições para nós. Na verdade é uma aplicação e mais 3 ensinos. Primeiramente, nós somos chamados a proclamar o Evangelho na sua inteireza, na sua totalidade, na sua plenitude. Nós não podemos extrair alguma coisa que possivelmente ofenda a pessoa. Alguns púlpitos hoje em dia extraem todo tipo de ofensa que possa causar ao ouvinte, mas nós não devemos fazer isso. A ofensa que o Evangelho causa em seus ouvintes faz parte do plano de Deus. Então nós não podemos remover isso para tornar mais palatável, trazer mais, não trazer nenhum tipo de coceirinha no ouvido dos ouvintes. Na verdade, tem que ter todos os elementos. Quais são os elementos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O ouvinte é pecador, carece da graça de Deus, ele é mau. O ouvinte que não conhece a Cristo, ele é inimigo de Deus, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus, ele é um sujeito, um indivíduo que está em rebelião contra Deus, ele é incapaz de cumprir a lei de Deus. São essas coisas que estão ofendendo muitos ouvintes hoje, que estão sendo removidos dos púlpitos. E as pessoas, elas, ao se depararem com esse tipo de ofensa, alguns não vão rejeitar, outros vão aceitar, porque compreendem, porque o Espírito veio e iluminou o entendimento. Então, essas coisas elas não podem ser removidas, mas outras coisas as pessoas querem anexar. Quando eu falo o Evangelho todo, é somente aquilo que a Escritura diz. Não podemos colocar mais alguns elementos, mas algumas pessoas colocam elementos estranhos à Escritura. Por exemplo, se você vir a Jesus, a sua vida vai mudar, de forma que você será próspero, você nunca ficará doente, ou enfim, a sua vida será um mar de rosas, não haverá mais tempestade. Enfim, essas mentiras que nós ouvimos por meio dos camelôs da fé, né? Aqueles falsificadores da fé. Portanto, meus irmãos, uma aplicação para nós, e essa é a única aplicação desta parte: pregue o Evangelho em sua totalidade, sem omitir ou adicionar nada. Pregue o Evangelho. Como eu prego o Evangelho? Eu prego o Evangelho com palavras, através da Escritura. O que a Escritura diz, nós assim pregamos. Uma outra parte do texto, nós vemos que Paulo pregava o reino de Deus, mas também fala sobre com toda a ousadia. Aqui está mostrando o quê? A disposição interna do apóstolo Paulo, a motivação, aquilo que o impulsionava a pregar o reino de Deus. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta, e eu vou beber um gole d'água enquanto isso. A pergunta é: o que é mais importante? A motivação daquele que prega ou o conteúdo que é pregado? O que é o mais importante? Para alguns vão dizer, o mais importante é a motivação da pessoa. E aí, se a pessoa tem boa intenção, não importa o que ela ensine, porque ela tem bom coração, ela tem uma boa intenção. E nós sabemos que, o dito popular, né, não preciso concluir, está cheio, né, de boa intenção o inferno. Mas o que eu estou querendo dizer isso? Paulo, ele vai escrever uma carta dele aos Filipenses, uma das cartas que ele estava escrevendo enquanto estava preso. Lá em Filipenses capítulo 1, verso 12 ao 18, nós vemos que estava acontecendo algo durante esse período. Alguns estavam pregando motivados por inveja, por rivalidade. E Paulo ele vai escrever assim a carta: o importante é que de qualquer forma, seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado. O que Paulo está escrevendo aqui, não sou eu que estou falando, é Paulo que está falando aqui. Paulo está falando que não importa a motivação, o importante é o conteúdo anunciado. Não importa se a pessoa está fazendo isso por rivalidade ou por inveja, enfim, ele está fazendo
O mais importante, Paulo está dizendo, é que o evangelho seja apresentado. Com isso eu não estou dizendo que nós devemos pregar motivados por inveja ou por rivalidade, obviamente não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que é mais importante o conteúdo pregado do que a suposta boa intenção. Porque alguns irmãos dizem, tem um irmãozinho ensinando ali, mas ele ensina algumas coisas misturadas, alguma heresia misturada, mas o importante é que ele tem boa intenção. E se você criticar, a pessoa vai falar, bom, pelo menos ele está ganhando almas. As pessoas dizem isso. O importante é que ele está ganhando almas e você não está fazendo nada, seu fariseu. Não é o que algumas pessoas dizem? Você já deve ter ouvido algumas pessoas dizerem isso. Porque a pessoa está falando, a motivação desse indivíduo é boa. Não importa o que ele está ensinando ali, é besteira, né? Tem coisas estranhas misturadas. Nós não vemos isso sustentado nas Escrituras. Se você assim pensa, eu quero pedir para que você deixe de pensar a partir do ensino da Escritura. É o que o texto é muito claro na carta de Paulo aos Filipenses. O mais importante é o conteúdo e não a motivação. Mas, obviamente, meus irmãos, nós não devemos ser motivados por essas coisas. Nós devemos ser motivados a pregar o Evangelho primeiramente por conta da nossa fé, uma fé genuína, mas também por amor a Deus e amor ao nosso próximo. Portanto, essa é uma segunda lição que nós podemos extrair. Mais importa o conteúdo. Você que é defensor de falso profeta, eu gostaria que você não defendesse mais falsos profetas. Você que defende pessoas que misturam engano, evangelho de coaching, aquele evangelho macio, mentiroso, falso. Estava querendo utilizar outros adjetivos aqui, mas vou me privar. Enfim, eu gostaria que você não defendesse mais, porque a Escritura está sendo clara. O importante é o conteúdo. Se a pessoa está expondo o Evangelho, sempre prefira pregações fiéis às Escrituras, e não essa baboseira que tem sido apresentado em nossos dias. Nós vemos também, na última parte do texto, é que Paulo pregava o reino de Deus, e também ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos isso aqui, eu já mencionei, Paulo estava fazendo ensinar doutrina. Doutrina. Tem gente que ouve o termo doutrina e fica, não quero, doutrina é coisa de religioso. Doutrina, eu não quero, eu quero Bíblia. Algumas pessoas ignorantes dizem isso, eu não quero saber de doutrina, eu quero saber de Bíblia. É Bíblia que importa. Mas as doutrinas bíblicas, elas são emanadas das Escrituras. Não está sendo extraída de algum tipo de interesse secundário, é das Escrituras que são emanadas. Por exemplo, a doutrina da Trindade é uma doutrina extraída das Escrituras. Nós não vemos em nenhuma parte da Bíblia o termo Trindade, mas é um pensamento derivado das Escrituras. O senhorio de Cristo, a união hipostática, ou seja, Jesus, ele é Deus e homem, é doutrina, doutrinas elementares. Doutrinas são importantíssimas, porque a nossa prática está fundamentada na doutrina. Então, você que talvez não goste de doutrinas, você fala, eu quero coisas práticas, eu quero uma pregação prática, eu quero uma pregação que ao ouvir eu falo, eu saio daquela porta ali, eu vou fazer, porque está tudo mastigadinho, eu tenho que saber o que está escrito, eu não quero toda essa dificuldade, eu quero somente saber o que eu faço. Primeiramente, meu irmão, você tem que aprender doutrina. Nós vamos estudar o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, é a nossa próxima série de mensagens. E nós vemos os primeiros 11 capítulos, o apóstolo Paulo ele trabalhando maciçamente doutrina. Aí depois, até o capítulo 16, ele trabalha questões práticas, mas até então ele trabalha doutrina, de maneira muito forte, explicando sobre justificação pela fé, explicando sobre a depravação do homem, enfim, vários ensinamentos doutrinários presentes nas Escrituras. Portanto, as Escrituras, elas nos dão doutrinas bíblicas que servem para fundamentar a nossa prática. Por que a doutrina talvez seja tão importante? Primeiramente porque ela nos protege do erro, ela nos guia na verdade, ela nos mantém em unidade. Ainda bem, já pensou se cada um tivesse uma doutrina aqui dentro? Que bagunça que seria, mas todos nós devemos reconhecer um conjunto de doutrinas que fazem parte da nossa confissão comum, que são os símbolos de fé da nossa igreja presbiteriana do Brasil. Portanto, para sintetizar, o que acontece com um cristão que ele não tem conhecimento doutrinário e ele quer agir de forma correta? Como ele vai ser guiado? Por meio de doutrinas? Não, ele não gosta de doutrinas. Ele vai ser guiado pelo quê? Pela sua subjetividade,
por aquilo que ele acha. E isso aí vai fazer com que ele crie a própria ética dele. E isso é muito danoso, é muito perigoso. Portanto, essas 3 aplicações eu gostaria que os irmãos guardassem. Primeiramente, nós devemos pregar o evangelho em sua totalidade. Nós não devemos ficar defendendo falsos profetas. Não é a motivação que importa, mas o conteúdo da mensagem. E por fim, nós devemos sim prezar por sã doutrina. Nós devemos amar a doutrina, pois ela é derivada das Escrituras. Bom, nós já falamos o evangelho todo, agora eu gostaria de falar para todo homem. É o evangelho na sua totalidade, mas para todos os indivíduos. O apóstolo Paulo, ele está ali pregando para todos os tipos de pessoas. O apóstolo, ele demonstra aqui, meus irmãos, uma sensibilidade cultural ao pregar o evangelho para diferentes pessoas. Imagine só, ele está pregando para gregos que tinham uma compreensão. Nós vimos isso ao longo de todo o livro de Atos. O apóstolo Paulo, quando ele chega em uma cidade, ele vai pregar primeiramente para os judeus. E ele explica de uma forma. Lá em Atenas, quando ele vai pregar para aqueles filósofos que ali estavam, ele precisa de alguma estratégia para anunciar. Percebe que o conteúdo é sempre o mesmo, o conteúdo é preservado, é o evangelho, mas a forma como é apresentada é diferente, é muito diferente. É diferente você pregar o evangelho, por exemplo, na região norte do país, onde que há muitas igrejas, e muito difícil pregar essa mesma forma que você pregou lá no norte, no sul do país, que é a região menos alcançada pelo evangelho. Você sabia que o sul do país é a região menos afetada, menos alcançada pelo maravilhoso evangelho de Jesus? Porque lá eles têm um apreço, um amor muito grande pelas suas tradições. Eu tenho aula com um professor que ele é gaúcho, e todo gaúcho ele é muito orgulhoso, ele gosta muito do seu povo, da sua tradição, da sua região. E lá nessas aulas que nós tivemos com ele estava falando, é muito difícil chegar ao evangelho, porque as pessoas elas se abraçam demais nas suas tradições, demais. Então perceba, o que eu estou querendo ilustrar, é que é muito diferente você pregar o evangelho em uma região e em outra região, para classes diferentes, ou para pessoas diferentes, para culturas diferentes. E por isso nós precisamos ter uma sensibilidade cultural. Você se recorda que o apóstolo Paulo diz que ele se fez de grego ou de gregos para ganhar os gregos, se fez de judeus para ganhar os judeus. Ele está falando que ele se fez de bárbaro. Eu estou querendo exemplificar, ele se fez de paulista para ganhar os paulistas, ele se fez de sulista para ganhar o pessoal do sul. Esses dias um irmão estava em nosso alojamento, o alojamento do seminário, alojamento de solteiros. À frente do seminário sempre fica um grupo de motoboys lá usando drogas, né? Então, um cheiro forte de maconha. E eu falei, nossa, esse cheiro está terrível para estudar hoje. Aí o irmão virou para mim, se faz de maconheiro para ganhar os maconheiros. Perceba, ele falou brincando isso, mas algumas pessoas pensam que isso é verdade. Para você alcançar uma pessoa, você tem que se tornar exatamente igual. Então, para eu ganhar alguém que está em uma vida ímpia, eu tenho que me tornar um ímpio. Não é isso que o texto fala, é isso que Paulo aplicava. Paulo, ele modelava a forma como comunicava, mas o conteúdo era sempre o mesmo. Então, o evangelho não pode sofrer alterações na sua integralidade, mas ele deve sim na forma como você o comunica. Porque não há uma abordagem única, mas a mensagem central deve ser mantida. Por isso, uma aplicação para nós, busque isso no Senhor, que você tenha sensibilidade cultural. Há alguma pessoa no seu trabalho que talvez não terá os mesmos interesses que você, e muitas vezes você está evangelizando, ou seja no trabalho, ou seja na sua casa, através de um modo. Isso você não consegue comunicar a verdade para a pessoa ela ouve e fala, show de bola. Mas em algumas pessoas, talvez você apelando para a razão, você apelando para o sentido da vida, você apelando para várias outras, talvez muitas abordagens existem, infinitas abordagens existem. Mas é necessário que você tenha sensibilidade da cultura daquela pessoa que você quer transmitir a pregação do Evangelho. E para isso você precisa de sensibilidade. E muitas vezes você não consegue alcançar a pessoa porque você não fala a língua da pessoa. Está utilizando um instrumento que não é feito para aquilo ali. Você precisa talvez afiar esse instrumento, modelar esse instrumento para que seja cabível para aquele fim.
Portanto, busque ser capaz de comunicar o Evangelho de maneira adequada para diferentes públicos. Peça ao Senhor sensibilidade cultural. Bom, já que é para todo homem, nós temos uma última parte. E é em todo tempo. Então, prega o Evangelho todo para todo homem em todo tempo. E assim, todo tempo, aqui nós vemos isso no verso 30. Agora, regredindo, né, nós vemos o verso 31, agora o verso 30. Durante 2 anos, o apóstolo, durante os anos que ele ficou ali naquela prisão domiciliar, ele pregou o Evangelho em todo tempo. Isso demonstra que era integral o seu ministério. Mas também, meus irmãos, nós vemos que isso era um ímpeto do apóstolo Paulo. Primeiro, ele prega na sua residência, e depois, quando ele sai, ele continua pregando. Quando ele está preso, ele escreve cartas também. Ele, o tempo todo, ele está pregando o Evangelho. Aí você fala, bom, mas eu não tenho como ficar pregando o Evangelho em todo o tempo. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho meus afazeres. Como eu posso, então, adequar esse em todo o tempo? Eu não estou querendo dizer que você está trabalhando e, de repente, você para durante o seu serviço para evangelizar. Você é pago para fazer o seu trabalho, não para evangelizar. Eu estou falando que você, em todo tempo, você deve ter a percepção, quando surgir, de pregar o Evangelho. Paulo, ele vai escrever na segunda carta a Timóteo, possivelmente a última carta, quando ele está relatando os seus últimos momentos ali, diante do julgamento, ele instrui a Timóteo para que Timóteo pregue, insista em tempo e fora de tempo. Em todo tempo, você prega o Evangelho. É importante que você pregue o Evangelho todo o tempo, Timóteo. Ele está instruindo o seu filho na fé em todo o tempo. Aí você pensa, mas isso aqui era uma instrução apenas para Timóteo, naquele tempo? Não, não era. Tá só para que Timóteo, porque Timóteo era o pastor em Éfeso? Não, também não é. É para todo crente em todo o tempo. É importante estar pronto para compartilhar o Evangelho em qualquer situação, sendo favorável ou não. Nós precisamos estarmos prontos. Muitas vezes, durante a evangelização, algumas pessoas virão com muitas perguntas, e você muitas vezes não se acha apto de respondê-las. E é natural que isso aconteça, nós não temos resposta para todas as perguntas, mas é primordial que você conheça a totalidade do Evangelho. Conversando com alguns irmãos esses dias não, já há alguns meses, alguns deles compartilharam que em algum momento no seu dia a dia, eles tiveram a oportunidade de pregar o Evangelho, e alguns disseram depois, eu não sabia que eu sabia tanto, ou eu não sabia que eu conhecia tanto para pregar, eu pensei que eu era limitado, mas no momento quando eu tive a oportunidade, eu consegui falar, e eu fiquei falando, falei, nossa, não sabia que isso aqui tinha tanta coisa guardada na minha cabeça, e eu fiquei muito contente. Na verdade foram 2 irmãos que falaram isso para mim, em 2 momentos diferentes, e eu fiquei muito feliz, falei, poxa, que interessante. A mensagem, ela vai sendo guardada, acoplada no nosso coração, não vai se perdendo. Então, muitas instruções vão ficando, muitas doutrinas, muitos ensinamentos, Bíblia vai ficando em nossa mente, vai sendo guardado, e no momento certo, o Senhor faz uso disso, como se fosse um depósito de informações eternas, que no momento oportuno o Senhor utiliza para alcançar. Então, se você se acha inapto a pregar o Evangelho, se arrisque, seja ousado como o apóstolo foi, seja ousado e pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Esteja aberto para expressar a sua fé, sempre que surgir uma oportunidade e independente da circunstância. Isso aqui é um imperativo para nós. Portanto, meus irmãos, o resumo da nossa mensagem é isso, o Evangelho todo para todo homem em todo tempo. Eu gostaria que nós transformássemos esse tema dessa mensagem em algo que transformasse o nosso dia a dia. Você que nunca evangelizou alguém, eu gostaria que você olhasse para essa frase e falasse, isso aqui eu tenho que colocar em prática na minha vida. O Evangelho todo para todo homem em todo tempo. O Evangelho todo para todo homem em todo tempo. Para você ser um instrumento. Porque a evangelização não é para um grupo seleto de crentes, não, somente aqueles que têm a vocação de evangelizar, de forma alguma, é para todos crentes têm este privilégio de comunicar e transmitir as verdades da salvação. Amém, meus irmãos? Eu gostaria que você curvasse a sua fronte, nós vamos orar.
e pedir para que o Senhor transforme o nosso coração, a nossa mente e o nosso interesse. Santo Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra e esse tempo de exposições neste livro, inspirado pelo Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a transformar esta frase, o Evangelho todo para todo homem em todo tempo, como algo prático e vívido em nossas vidas. Nós não queremos somente ouvir, e durante todo esse tempo, durante as exposições em Atos, nós ouvimos muito sobre evangelização, mas em nenhum momento, Senhor, durante esses quase 3 anos, nós fomos motivados a evangelizar. Ô Senhor, por favor, não permita que venhamos nos dar por satisfeitos, mas fiquemos incomodados com isso. Por favor, Deus, não permita que nós sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela. Por favor, Senhor, não permita que, após tão maravilhoso banquete que o Senhor nos deu, tudo isso seja jogado em um mar do esquecimento, mas seja colocado em prática, Senhor. Nós queremos ser porta-vozes do Teu reino, arautos, proclamadores da Tua palavra, Senhor. Então, pedimos a orientação, a ajuda, o poder capacitador do Teu Espírito, para que nós, indo, preguemos o Evangelho a toda criatura. Essa é a nossa oração, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Nós temos 3 avisos. Deixa eu ver se o chefe mandou a mensagem aqui.